nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo a caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. É assim, e assim, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 24 de agosto, 21º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Que texto profundo e maravilhoso. O Evangelho de hoje quer nos chamar a atenção para algo muito importante. Perguntaram para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É verdade que são poucos os que se salvam? Foi a pergunta que fizeram para Jesus. O que Jesus respondeu? Veja, se nós lemos o texto atentamente, nós vamos ver que Jesus não dá uma resposta direta a essa pergunta. Jesus não diz: sim, são poucos os que se salvam. E Jesus também não diz: não, né, são muitos os que se salvam. Jesus não responde nem uma coisa e nem outra. Por que o Senhor faz isso? Bom, primeiro, Jesus não diz que são muitos os que se salvam. Por quê? Porque se ele diz isso, se ele falasse isso, ele estaria causando no coração das pessoas um relaxamento espiritual. Então, vamos viver, já que são muitos os que se salvam, eu estou aí nesse número. Por outro lado, ele também não responde se são poucos os que se salvam. Porque a gente poderia também entrar numa deprê e dizer: bom, já que ninguém vai se salvar, né? Já que ninguém vai se salvar, se a vaca já está perdida mesmo, já foi por brejo, então vamos viver a vida. Vivemos aquela palavra que o Salmo diz: comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, vivemos aí um niilismo, uma descrença total de tudo. Então Jesus não responde nem uma coisa e nem outra. Mas, tem sempre um mais, né? Mas o Senhor aqui, ele dá uma dica poderosa e perfeita para cada um de nós. Jesus diz assim: olha, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então Jesus aqui nos revela que a porta de salvação é a porta estreita, não é a porta larga. E ele continua: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ai, o que Jesus está dizendo? E ele continua, né? Aí depois ele dá o exemplo do dono da casa. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ora, então Jesus aqui, ele está dizendo basicamente as claras. Então, meus irmãos, essa história que nós vemos hoje por aí, infelizmente, que Deus é um chuchuzinho e que ele vai salvar a todos, porque imagina, se Deus é amor, se Deus é tão bondade, como ele deixaria que um filho dele se perdesse? São Leonardo de Porto Maurício,
ele tem um pequeno opúsculo chamado O Pequeno Número daqueles que se salvam. É muito interessante, vale muito a pena ler. É um opúsculo, é um livrinho, um livreto. Pequeno Número daqueles que se salvam. Baseado nessa palavra da porta estreita e da porta larga, Jesus diz: muitos entrarão pela porta larga. A porta larga, em outra passagem, Jesus diz que ela leva para a perdição. E a porta estreita é a porta da salvação, e Jesus diz: são poucos os que entram por aí. Então está respondido que não são todos que vão se salvar. Inclusive o Evangelho nos dá a dica de que poucos se salvarão, que não se salvarão todos. Há um número, um pequeno rebanho, um número pequeno comparado à multidão. Veja, e aqui tem algo bonito para dizer. Não é Deus que nos condena. Não. Somos nós que nos condenamos. Quando nós fazemos a opção pelo pecado, porque Jesus é muito claro, irmãos. Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. O grande problema dos cristãos hoje o grande problema dos cristãos não, mas eu digo o grande problema da humanidade é achar que é possível uma vida dupla, uma vida dúbia. Não é possível. Jesus é muito claro: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, dispersa. É assim, né? Então não há um em cima do muro na vida cristã. Não há acender uma vela para Deus e uma vela para o demônio. Não há querer o reino de Deus, estar sentado com o Senhor nas coisas celestiais, uma vida espiritual com Deus e viver a mundanidade. Não é possível isso. O em cima do muro chama-se morno. E vocês sabem, queridos irmãos, o que o Senhor, qual a palavra que ele tem a respeito do morno. O morno é o mesmo que o mundano. É o mesmo que o mundano, é o mesmo que o medíocre, é a mesma coisa. Medíocre vem de vida média, mundano é aquele que não se decidiu, e o morno é a mesma coisa. É o tíbio, é o morno, é aquele que está em cima do muro. Ora, Apocalipse capítulo 3, 20 vai dizer com toda clareza: porque você não é nem frio nem quente, você é morno, eu estou para te vomitar da minha boca. Então Deus não suporta a mornidão, porque é muito mais difícil trabalhar no coração de um morno do que trabalhar no coração de uma pessoa que está perdidona. É muito mais fácil Deus trabalhar num coração que está lá no pecadão mesmo, que está lá no mundo, que quando ele se encontra com Jesus, ele se encontra de verdade. Mas, me desculpa aqui, né? Os igrejeiros é que são o problema com o Senhor, né? Que tem os igrejeiros que já se acham santos, né? Porque eles vão na missa, porque eles comungam, porque eles rezam até o rosário, né? Eles fazem tudo, mas também querem viver o mundo. Querem viver o mundo, né? Com tudo. Eles querem aqui e querem aqui também. Então, essa é a porta larga. É a porta da facilidade, né? Para entrar no reino de Deus, nós precisamos... E Jesus aqui é maravilhoso, né? Que ele diz que nós temos que ser como uma criança. Ora, a porta é estreita. Se você for grande, você não passa pela porta estreita. É preciso diminuir de tamanho. E diminuir de tamanho pela humildade, pela humilhação, pela mortificação, por tudo aquilo que o Senhor vai proporcionando no nosso crescimento espiritual. Mas nós estamos diante de uma escolha. Volto a dizer, não é o Senhor que nos condena, somos nós que nos condenamos pela nossa escolha. E o Senhor deixa nós escolhermos livremente. Ele não interfere na nossa escolha, porque senão ele tolheria a nossa liberdade. E é por isso que a gente caminha pela fé. A gente caminha pela fé para provar o nosso valor diante de Deus. Porque se Deus também aparecesse aqui para mim, né, eu não teria como escolher outra coisa que não fosse Deus. Não teria como escolher, ficaria impossível escolher. Seria uma forma de Deus, estaria tolhindo a minha liberdade, porque diante da face dele é impossível. Mas Deus, ele não invade a nossa privacidade, ele não invade a nossa liberdade. Ele nos pede uma escolha livre, consciente. Eu escolho o reino. Eu escolho
o pequeno número daqueles que se salvam. Veja, Jesus disse, São Paulo vai dizer isso, né? É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. É preciso passar pela porta estreita. É preciso passar pelo cadinho, muitas das vezes, da humilhação, de privação, de dizer não àquilo que não é do agrado do Senhor. Dizer não, isso não é para mim, isso não é para um cristão. Porque, me desculpe, irmãos, existem coisas que não são para nós. Não são para nós mesmos. Então, não dá para querer o reino e querer também o mundo. Não dá para querer caminhar com Jesus e caminhar. Jesus é muito claro. Ele diz, não dá para servir a dois senhores. Você amará um e odiará outro e vice-versa. É preciso uma escolha radical. Porque tem pessoas que não gostam, inclusive, dessa palavra, né? Nossa, fulano é muito radical. Mas o primeiro radical nisso e que nos pede uma radicalidade conosco mesmo é Jesus. É Ele. Ele nos coloca diante de uma escolha. Você quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Primeira coisa. Gente, renunciar a nós mesmos é algo muito difícil. É algo muito difícil. Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após Jesus, significa abandonar os nossos projetos, abandonar tudo e deixar tudo nas mãos de Deus para que Ele conduza. Ele conduza. Então veja, é muito sério isso aqui. Porque há condenação, há um juízo. Então, depois que a porta fechar, já era. E aqui eu encerro dando um testemunho pessoal de algo que eu vivi e que eu acho que penso que vale a pena falar aqui. Essa experiência da porta fechada e você bater na porta e ir lá de dentro, alguém dizer lá, eu não te conheço, vai embora. Eu vivi isso na época da pandemia. Aquela época que a gente estava privado de missa, né? As missas eram quando liberou, com pouquíssimas pessoas, contadas praticamente. Eu vinha de São Paulo e tinha uma missa em Aparecida 4 horas da tarde. Eu dei uma acelerada um pouco mais na pista, porque eu queria participar daquela missa. Eu estacionei o carro, subi a rampa de Aparecida para poder participar. Quando eu estava chegando perto, estava assim a uns 50 metros, a porta se fechou. Eu vi a porta se fechando. E eu acelerei, a porta fechou. E eu cheguei à porta e não me deixaram entrar, não podia mais entrar. O número de pessoas já estava completo e eu fiquei do lado de fora. Do lado de dentro, eu ouvia cantos, júbilo, festa, alegria. E eu do lado de fora, sabe como é que estava, queridos irmãos? Chorando. Naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo me levou a essa palavra. Das virgens, as 5 prudentes, as 5 imprevidentes, né? Daquele que só pensou nas coisas desse mundo e esqueceu de fazer uma escolha radical por Deus, né? Jesus dizendo, é como se eu ouvisse aquela palavra, para de bater, eu não vos conheço. Naquela hora, o Espírito me levou a essa palavra e aquilo ficou no meu coração. Eu preciso estar mais atento com a minha vida, né? Não porque eu não tinha feito nada de errado, eu só perdi o horário de chegar, não era uma missa de semana, né? Mas porque eu queria participar, mas aquilo acabou sendo uma lição para mim maravilhosa. Eu desci a rampa chorando, porque ficou isso no meu coração. E de lá para cá, desse dia para cá, né, eu procurei ser muito mais atencioso com a minha vida. Por quê? Porque eu não posso ficar do lado de fora. Eu não posso perder a salvação. Eu não posso perder a salvação da minha alma. São poucos os números daqueles que se salvam e eu não posso relaxar com o negócio da minha vida. Irmãos, o negócio da sua vida não é a sua faculdade, não é o seu trabalho, não é a sua construção, não é nada do que você faz aqui. O negócio da sua vida é a salvação eterna da sua alma. Porque se nós vivermos uma vida aqui e nós não ganharmos a salvação, nós vamos viver aquela palavra de Jesus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vem a perder a sua alma? Não serviu de nada. O negócio da nossa vida é a salvação eterna das nossas almas. Isso é o que importa.
Isso é o que está na balança pesando e nós precisamos cuidar da salvação eterna das nossas almas, porque nós só temos uma vida e nós só temos uma alma para salvar. É essa alma, é essa vida, e que maravilhoso. Esse é o momento, o Kairos de Deus, o tempo. Seu coração está batendo? Então há tempo. Há tempo de mudança de vida, há tempo de vida nova, há tempo, de saber que há uma salvação, mas também há uma condenação e que eu preciso escolher um lado. Não existe meio termo, não existe em cima do muro, não existe concórdia entre Jesus e Belial, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Não há conciliação entre dois senhores. Jesus mesmo diz isso. Nós estamos hoje diante de uma escolha, Nós poderíamos escolher como Josué: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se desagrada a vocês servir o Senhor, escolhei hoje um lado. Escolhei hoje um lado. Josué 24, diz isso lá, a partir do versículo 15. Quanto eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa escolha está sendo colocada para nós hoje, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. E eu tenho certeza que a palavra de Deus hoje, essa palavra, ela está cortando o nosso coração, porque Deus ele nos ama e Ele quer preparar a nossa vida para a melhor parte, que é estar com Ele na vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.